TV Câmara de Bagé apresenta Pontos de Vista. Programa Pontos de Vista, em mais uma edição, destacando o assunto, a discussão que teve maior destaque na semana corrente. As sessões extraordinárias de quinta-feira recém terminaram. Se você escutar algum ruído de fundo, é porque ainda tem bastante gente no plenário, bastante gente circulando na casa. O grande assunto desta semana foi a convocação de 7 extraordinárias pelo vereador presidente Wilson Moraes, que se utilizou de uma prerrogativa do presidente. O presidente tem a capacidade de convocar a extraordinária quando achar que deve convocar. Foi o que ele fez isso na segunda-feira, e as extraordinárias foram marcadas para esta quinta-feira, logo após a sessão ordinária. E foi o grande assunto porque ele colocou em pauta de votação, em tramitação, projetos, digamos assim, bem complicados e sensíveis para o governo. Entre eles, 2 projetos de contratação temporária de pessoal, que sempre no Legislativo sofrem muitas críticas por causa disso, e que ao mesmo tempo para o Executivo é uma espécie de complicação não tê-los aprovado, porque ele não pode contratar os profissionais ou as pessoas que ele está pretendendo contratar. Um outro projeto sensível é o que alterava a alíquota de uma lei municipal, passando dos atuais 1% para 2% o ISS, o Imposto sobre Serviços. O outro, talvez o mais polêmico deles, que trata de alterações no FUNPAS, e também um projeto do vereador Wilson Moraes, que revoga a Lei Complementar 5213, que institui a Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do município de Bagé, também muito polêmico, um assunto muito discutido e muito debatido aqui na Câmara de Vereadores. Neste programa, o vereador Wilson Moraes, que foi quem motivou o assunto da semana ao convocar as extraordinárias, e o vereador Caio Ferreira, que está aqui, na verdade eu diria que substituindo o vereador Omar Gani. Por quê? Porque o vereador Omar não compareceu nas sessões de hoje, segundo se ouviu por motivo de saúde, porque este é um assunto típico do líder de governo. Como o vereador Omar não estava, convidamos o vereador Caio Ferreira, por isso que ele está aqui no programa pela segunda semana consecutiva. Vereador Wilson, antes de mais nada, por que o senhor resolveu convocar essas extraordinárias? Como o senhor diz, muito boa tarde a todos os nossos telespectadores da nossa TV Câmara. Antes de iniciar minha fala, queria dar os parabéns para mais esse programa que a TV Câmara já inaugurou Pontos de Vista, que eu tenho assistido e achei excelente. É uma excelente iniciativa, porque é mais um espaço que o vereador tem para debater sobre os temas do Legislativo. Eu acho que para o telespectador também é muito bom, porque permite com que as pessoas que estão nos assistindo possam entender melhor dos projetos. Então, quero mais uma vez lhe desejar boa sorte nessa caminhada aqui e também lhe dar os parabéns pelo trabalho que o senhor vem realizando à frente do comando da TV Câmara. E nós chamamos essa extraordinária com um único objetivo, porque nós queríamos limpar a pauta. Tínhamos vários projetos parados aqui na Câmara, projetos que já estariam prontos para serem votados, e aí foi esse o nosso objetivo, não deixar projetos parados na casa, e aí por isso que nós chamamos esta extraordinária, para que nós possamos aí limpar a pauta e fazer com que nada fique parado. Ficou alguns projetos que faltam documentação. Os demais todos hoje vieram aqui a plenário e alguns ficaram em vistas com alguns vereadores. Mas faz parte do trabalho legislativo. Vereador Caio, a iniciativa do vereador presidente para a bancada do PT não foi algo agradável, assim. Seria preferível que esses projetos entrassem em tramitação no momento mais adequado. Eu vejo da seguinte forma, eu venho toda semana, em todas as vezes que eu tenho a oportunidade de fazer a fala, eu venho mantendo essa mesma linha.
parabenizar o Wilson pela iniciativa o vereador Wilson Moraes, pela iniciativa de convocação das sessões extraordinárias. E eu aproveito isso para dizer o seguinte: não se pode confundir o executivo com o legislativo. São poderes independentes. E os poderes independentes por si só, eles têm que ter a capacidade de se respeitar. Eu vejo elogiável essa condição de convocar as sessões para limpar a pauta. Elogiável. O momento, na verdade, eu não vejo que não seja um momento adequado. O parlamento são os contrapontos diferenciados. E sempre vai ter, em determinado momento, um pouco mais favorável, menos favorável, mas, na verdade, a arte do Legislativo, a arte da Câmara de Vereadores, é ter capacidade de compor as maiorias. Então, é elogiável a condição do presidente Wilson de chamar a sessão extraordinária, e nós temos que ter a capacidade de compor as maiorias. Então, eu falo como vereador do PT, do Partido dos Trabalhadores, vereador da base do governo e também do partido do governo, do partido do prefeito. Elogiável, e cabe a nós ter a capacidade de construir a maioria. É isso. Nesse sentido, o PT vem tendo alguma dificuldade de conseguir essa maioria, porque iniciou a legislatura em maioria e hoje perdeu essa condição. Assim, aqui que eu vejo assim, quando nós começamos o ano passado, o vereador Wilson Moraes, o vereador Edmar, estavam na base do governo. E é normal da política que, ao longo da caminhada, independente dos motivos que isso não me compete, nesse caso todos nós temos nossos motivos para as nossas ações, de não se manter a maioria no momento. Neste momento, nós não temos a maioria no parlamento, que é legítimo. Então, na verdade, esse ano, nós não temos a maioria na nossa base aliada. Mas, como eu digo, que a arte da política é compor as maiorias em determinados momentos, tem que se mudar o encaminhamento político do processo. Ou seja, tem que se discutir com esta Câmara de Vereadores, o Executivo tem que ter a capacidade de fazer isso e está tentando, discutir projeto a projeto, para que em determinados projetos possa ter encaminhamentos propositivos das demandas do governo. E eu não tenho dúvida nenhuma. Aqueles projetos são bons, que vão ao interesse do governo, ao interesse do povo, os vereadores são parceiros. Então, acho que não, na verdade, muda-se o cenário de um momento e outro momento. Neste momento, o cenário é que nós temos que ter a capacidade de compor as maiorias. E eu venho repetindo, que até às vezes as pessoas acham que dialogar ainda é o melhor caminho. Sempre. Diálogo é o melhor caminho para tudo. E não tenho nenhuma preocupação de, neste momento, não ter que a base aliada não esteja em maioria, porque dá para se construir ao interesse da população dos seus determinados projetos, momento a momento. Claro que, ao convocar as extraordinárias, o senhor esperava que a pauta que estava trancada fosse votada, enfim, chegasse ao seu final de tramitação. No entanto, isso não aconteceu. Praticamente todos os projetos ficaram em vistas ou nas comissões ou foram pedidas vistas no plenário. O senhor já esperava isso? Olha, no momento que está o projeto para ser analisado pelas comissões e depois vir a voto no plenário, é óbvio que a gente pode esperar qualquer coisa. Pode ser tanto trancado nas comissões, um vereador pedir vista, ou até mesmo pedir vista aqui dentro do plenário. Ou até mesmo o projeto pode ser aprovado, como pode ser rejeitado. E nós entendíamos que, como tínhamos vários projetos parados, nós achamos que alguns projetos iriam passar hoje aqui. E não foi isso que aconteceu. E até projetos importantes, eu quero salientar o seguinte, que não é porque hoje eu sou oposição ao governo, na verdade eu não sou bem oposição, eu tenho a minha situação. Eu defendo o que é bom para a nossa cidade, o que é bom para a comunidade, independente do lado que for, seja base de governo ou seja oposição, o que for bom para a minha cidade, para a minha população, eu vou estar sempre junto defendendo. Então, tinha projetos aqui que eu via como importante, até mesmo para o Poder Executivo, que eram algumas aberturas de crédito na área da saúde para hospitais. Isso aí, para mim, é óbvio que é importante, acho que é necessário. Eu sou contra um vereador trancar uma abertura de crédito para verba para a saúde. Então, por isso que eu entendi que tinha alguns projetos importantes que poderiam ser passados hoje aqui no plenário, não precisaria ficar em vista. Mas faz parte dos nossos trabalhos aqui, faz parte dos vereadores, cada um faz o que bem entende do seu mandato, né?
Mas é isso aí, os projetos hoje, alguns ficaram na comissão e outros ficaram em vista aqui no plenário. Nós que convivemos no Poder Legislativo, provavelmente a gente saiba por quê, mas vamos tentar explicar melhor as razões que levaram o PT a pedir vistas, a parar a tramitação, sobretudo do projeto em relação ao FUNPAS, em relação à lei orgânica da Procuradoria. Na sua avaliação, por que o PT decidiu pedir vistas para a tramitação dos projetos, já que são projetos que têm bastante tempo, que estão há bastante tempo aqui na Câmara? Olha, eu falo basicamente por mim e, como eu falei, esses projetos eu entendo que era muito importante, projetos de abertura de crédito. Eu acredito que pode ser até uma estratégia do governo em impedir vista, porque hoje eles estavam com uma minoria bem significativa dentro do plenário e que, se fosse a voto, poderiam perder e realmente este projeto ficaria parado. Mas eu acredito e acredito também eu acho que na autocrítica de cada vereador, porque projetos que vão beneficiar diretamente a população ou diretamente os nossos hospitais, eu acho que é muito responsável de um vereador pedir vista ou até mesmo votar contra, independente de ser base de governo ou ser oposição, independente de ser oposição. Então, eu acho que todas as ações que nós parlamentares temos que tomar aqui são ações com muita responsabilidade, sempre procurando defender a população, que é bom para a população, e não fazer oposição por fazer oposição, que eu acho isso não é certo. Mas eu quero dizer assim que eu entendo dessa forma, que acho que foi uma estratégia do governo, tinha alguns vereadores que estavam ausentes, alguns por motivos de saúde, outros cumprindo a agenda fora, e talvez seja isso, né? Só que eu não posso eu falar pelo governo, mas está aqui o nosso colega vereador Caio, que poderia me responder melhor até do que eu. Eu acho que seja isso, mas ele responderá até melhor do que eu aí. Vereador, vamos acertar essa matemática. No momento, o PT tem minoria, correto? Correto. Bom, e o PT não tem interesse que alguns desses projetos, como FUNPAS, como Lei Orgânica da Procuradoria, venham à votação, correto? Por não concordar, por ter uma posição diferente da Câmara, etc. Se pode dizer assim? Eu te digo o seguinte, Benfica, bem tranquilo, sabe? Se tu fosse prefeito, vou ter que responder, vou tocar a pergunta de volta para ti. Tu é o prefeito. Tu tem 7 vereadores do teu partido e hoje nós estamos em 4. Nós temos 3 vereadores que estão fora, por motivo de eventos ou outros motivos. Se tu não tem garantido que vai ter aprovação da maioria, a tática é pedir vista até conseguir construir a maioria. Mas é isso aí, acho que é bem pragmático. Essa é a pergunta que eu queria fazer. Considerando que a situação, com todos os vereadores presentes, o PT ainda assim tem minoria. Ou seja, essa votação não vai sair como o PT quer que saia. Não, mas na verdade eu não tenho muita preocupação. Vou pegar um gancho da fala do vereador Wilson. Jamais vai trancar um projeto que é bom para a população e bom para os segmentos. Na verdade, nós temos que ter a capacidade de ampliar a discussão e fechar os projetos. Não ter a maioria, num certo momento, na Câmara não quer dizer nada, porque os vereadores são bem intencionados. Então, na verdade, é sentar, vir para o diálogo, esses são os projetos que tem, e vão discutir os prós e os contras e tramitar. É tranquilo, eu não vejo problema nisso. Só que tem que ter a capacidade de sentar e fazer a discussão. É isso. Mas para o governo, quanto mais demorar essa votação que o PT tem, que o governo tem chances de perder, digamos assim, melhor. Correto? Não, acho que nós temos que definir a pauta. Acho que eu não vejo eu não falo como governo, porque eu não sou líder do governo. Eu falo como vereador da base do governo e vereador do Partido dos Trabalhadores aqui na Câmara. Essa é a minha vereador, líder do governo é o vereador Omar. Mas assim, o que eu te digo? Eu vejo que essa pauta ela tem que ser destrancada e limpa quanto antes. Então nós temos que puxar a discussão e fazer com que as coisas aconteçam. E estou sempre disposto a contribuir. Então, na verdade, até vou fazer encaminhamento com o vereador Omar, para que ele faça essa interlocução com o Executivo, tá? Como líder do governo, respeitando ele como líder do governo, ao mesmo tempo que ele faça interlocução com o nosso presidente da Câmara, o vereador Wilson Moraes, para que nós possamos avançar. É isto. Mas, da forma que está, vou insistir mais um pouquinho, da forma que está, o PT não conseguirá aprovar os projetos da forma que gostaria, da forma que o governo vê.
Depende, o vereador Wilson Moraes falou aqui agora que aqueles projetos de repasse de verba, jamais ficaria trancado. Não, falo de FUNPAS, falo de lei orgânica da Procuradoria, que são coisas mais complicadas. O que eu vejo? Sabe, nós não temos a maioria hoje para aprovar esses projetos, mas ao mesmo tempo nós temos que construir este tema, fazer a discussão ampliada, bem discutida, junto com o vereador Wilson, presidente da Câmara, junto com os vereadores da bancada do PTB, junto com o do PR, trazer o próprio FUNPAS para dentro para nós discutir uma saída, que não pode ficar mal resolvido, postergando nesse. É isso, acho que cabe fazer uma discussão mais ampliada, é isso. Esse pedido de vistas em 3 projetos de abertura de crédito, um para aquisição de equipamentos para a unidade de pronto atendimento, outro para o hospital universitário, R$200 mil, e outro de construção de uma quadra coberta com vestiário no valor de R$502 mil. Foi o vereador Antenor, presidente? Agora eu não sei responder direto. Eu não participo das comissões, eu não tenho bem certeza. Não, esse aqui foram no plenário. Me parece que foi o vereador Antenor, mas não tenho certeza. Não, o vereador Antenor pediu do meu projeto, que era do projeto meu e do vereador Edmar Fagundes, do 045. Ah, perfeito. Então essa informação está equivocada. Não sei. Um deles foi o vereador Jaburu. O outro, se não me engano, foi o vereador Lelim. Não tenho bem certeza. Que foi tantos projetos na hora que se passou, mas eu acredito que foi esses vereadores aí. Vou perguntar mais uma coisinha para o senhor. O pedido de vistas em relação a esse projeto teria sido uma forma de responder, digamos assim, a paralisação dos demais? Não acredito. Quer ver o seguinte, o que foi motivado a pedir vistas dos 2 projetos, eu não sei te responder porque eu não estava nas comissões. Tá? Mas eu te digo que eu sou uma das pessoas que tem na minha linha de vida que jamais se pede vistas de projetos que são repasse de verba. Porque aí tu não concordo. Mas com certeza, talvez seja que temendo não ter a maioria. Acredito nisso, não tenho essa resposta para te dar, mas acredito que fosse isso. Vereador Wilson, a questão da votação dos projetos mais polêmicos e que mais preocupam o governo de alguma maneira. Vou repetir basicamente o que eu coloquei para o vereador Caio. Considerando que o governo hoje, com todos os vereadores presentes, tem minoria. Como pode acontecer o que o vereador Caio prega? Porque ele é um vereador de diálogo, ele é um vereador de negociar, de conversar. Como pode acontecer uma reversão e que esses projetos passem a ter o apoio da maioria da Câmara de Vereadores, que hoje é a oposição? Como o senhor vê isso? Benfica, como eu falei, eu também não sou base de governo hoje, mas também não sou oposição. Eu acredito que alguns vereadores aqui tenham a consciência que eu vou até aqui, essa aqui, abertura de crédito de R$193 mil, R$700 para aquisição de equipamentos para unidade do pronto atendimento é muito importante. Dependente de tu ser base de governo ou ser oposição, eu acho que tu tem que ter, em primeiro lugar, compromisso com a população. Também aquisição de equipamentos, R$200 mil de aquisição de equipamentos para o hospital universitário, são 200 mil para o hospital universitário. Acho que em primeiro lugar, antes de tu ver bandeiras políticas, tu tem que ver comprometimento com a população. Então são 2 temas aqui que são muito importantes, que é para a saúde do município, que a gente sabe que precisa. Então, se eu tivesse que votar, ou até mesmo por um desempate, eu votaria pela aprovação dessas 2 aberturas de crédito, porque eu não posso levar interesses partidários à frente do interesse da população. Mas será que aqui nesse caso, nesse pedido de vista, não tem um jogo de tabuleiro aí? Bom, se vocês trancam aqui, a gente tranca aqui também, que isso vai a favor da população e isso, de alguma maneira, pode causar algum desgaste político para quem fez isso? Eu já penso, eu estou falando por mim, eu penso da seguinte forma, eu jamais vou, porque um vereador trancou um projeto meu, votou contra um projeto meu, eu querer dar o troco neste vereador prejudicando a população. Jamais faria isso. Então, vai de cada vereador, de cada pessoa, de cada índole. Então, eu jamais faria isso. Mas tem projetos aqui como o do FUNPAS. O do FUNPAS é um projeto polêmico que está nessa casa aqui, que eu digo que não pode passar neste plenário aqui, porque é motivo de investigação numa CPI. Então, tem irregularidades dentro do FUNPAS? Tem. Então, como que nós vamos aprovar se existem as irregularidades? Os primeiros temos que ter a responsabilidade
de resolver, de ver realmente, daqui a 10, 15 anos, o próximo prefeito vai ficar com os braços atados. A administração pública não vai conseguir dar um passo à frente pelo FUNPAS, se continuar do jeito que está. Isso dito pelos próprios membros do Executivo. Então, como que nós vamos ser responsáveis de chegar hoje aqui e aprovar do jeito que está? Aí nós temos que ter, primeiramente, uma visão de futuro. Nos preocupamos com a nossa cidade daqui a 10 anos? Se nós nos preocupamos, não podemos aprovar. Temos que corrigir hoje. Agora, se nós não tivermos nem aí daqui a 10, 15 anos que os próximos governos que se exploda, ou que a população se exploda, aí aprova do jeito que está e ponto final. Quando o senhor convocou as extraordinárias, a sua expectativa então era de que o projeto do FUNPAS fosse rejeitado aqui hoje? O do FUNPAS sim, que fosse rejeitado, porque não podemos aprovar um projeto onde ele está sob investigação numa CPI, onde existe irregularidades, dito por próprios membros do Executivo. Nós seríamos muito responsáveis se nós aprovássemos do jeito que está o FUNPAS. Daqui a 10, 15 anos, nós estaríamos com um orçamento muito comprometido. Isso a gente não pode aceitar. E com relação ao projeto que institui a lei orgânica da Procuradoria-Geral do município, perdão. Este projeto de lei complementar, o 001, isso é de minha autoria, porque eu fui um dos vereadores, o ano passado, que ajudei, como os demais, mas eu fui um dos vereadores que ajudei a diversas classes dentro da prefeitura a terem aumento salarial, inclusive os procuradores. Sempre deixei bem claro isso, eu sou a favor do aumento salarial de todas as classes da prefeitura, porque eu acho que todo mundo que trabalha merece receber até mais, tem direito a receber aumento. Quem é que gostaria de trabalhar todo mês e saber, pô, mês que vem vou ter um certo aumento? Todo mundo gosta de ganhar mais. Isso faz parte do ser humano. Hoje em dia, cada dia que se passa, a vida fica mais cara. Então, eu fui um dos parceiros que ajudei a aprovar vários aumentos aqui dentro desse legislativo para setores dentro da prefeitura. Aí, como que chega agora este ano, a classe que mais precisa, que é o funcionalismo, que é os que menos ganham, que o piso salarial é R$ 352, o nível 1, aonde para eles receberem o salário mínimo, eles têm que ter os complementos que têm, eles não recebem o salário mínimo, mas o piso municipal é R$ 352, aonde todas as vantagens que essa pessoa ganha é em cima dos 352, não do salário mínimo. Então é isso que hoje a grande parte do funcionalismo que se faz presente nesta casa é o que eles querem, é a alteração dos níveis. Aí como que se eu fui parceiro para as outras classes terem aumento? Como é que agora quem mais precisa eu vou virar as costas? Eu estaria sendo incoerente comigo mesmo. Isso foi uma das questões que me motivou também a saída do governo. Essa foi uma das questões, entre outras, que me motivou para que nós saíssemos do governo, para que o PMDB saísse do governo. Então, eu disse que se caso o Executivo não tomasse uma providência de que achasse uma solução para o funcionalismo público num determinado prazo na época, porque eu estava angustiado de ver essas pessoas, não só eu como os demais vereadores, eu acredito, e nada foi feito. Eu disse que eu ia pedir a revogação, e aí foi o que eu fiz, pedi a revogação, e hoje estava em tramitação aqui. Então, eu acho que é isso aí, o projeto... Inclusive é um caso raro isso, o autor pedia a revogação do próprio projeto. Né? Sim, o projeto, na verdade, o autor era o Poder Executivo, né? Sim. O autor, na verdade, era o Poder Executivo, veio para a Câmara para que nós votássemos, nós votamos pelo aumento, pela aprovação, intitulada pelo nosso Executivo. Mas eu pedia, na verdade não fui o autor, eu simplesmente pedi a revogação da lei que eu ajudei a aprovar, mas porque eu achei que o aumento salarial foi em relação aos funcionários públicos, eu acho que foi demais, em relação a outras classes, receberam um valor bem alto, enquanto os funcionários públicos com nível 1, 2, 3 e 4 não eram nada. Então, é incoerência se eu virasse as costas para eles. Ok. Atenção, editor, essa última pergunta que eu fiz está errada, na edição corta fora. Vereador Caio, deixa eu perguntar o seu ponto de vista sobre o projeto do FUNPAS e sobre essa proposição de revogar a lei orgânica da Procuradoria. O vereador Luiz de Moraes deu seu ponto de vista, eu peço o seu agora.
Sobre a questão do FUNPAS, o que eu vejo? Em primeiro lugar, eu não discuto a questão das CPIs, tá? Porque são legítimas, é do processo democrático, são legítimas, ok. Eu só penso, tá, que a questão do projeto FUNPAS, ele tranca, quando ele não tramita na casa e quando não consegue aprovar ele causa problemas momentâneos, que são, tu não consegue liberar o início das obras na Zona Leste, tu não consegue começar as obras na anel rodoviário. Não consegue certidões, né? Não consegue certidões, não consegue certidões de documentos, ou seja... Inclusive para o anel rodoviário também, né? Inclusive para o anel rodoviário. Então eu vejo assim, eu vejo que tem que se desvincular, segue-se a CPI, segue-se todas as investigações que tem a acontecer, que são legítimas, tá? E eu sou favorável, sempre fui a essa questão das investigações, tranquilo, tá? E ao mesmo tempo, ele tem um projeto tramitando e sendo aprovado, que se faça as adequações necessárias, que é o que tu não concorda, que faça as adequações necessárias, mas não tranque o processo. Eu vejo que o processo não pode ser trancado, tem que se dividir em duas partes. O processo, CPIs, tal, que é um processo, e o processo de ele passar em plenário, que ele seja aprovado para que o município possa ter as certidões e assim as obras venham a acontecer. Esse é o meu ponto de vista. Tá. Segundo ponto, a questão dos procuradores. O que eu vejo assim, ó? Se este projeto lá atrás, tá? Quando ele passou nessa casa, eu fui até a última hora meio tentando entender melhor o processo. E aí, como nós, todos os vereadores da casa, aprovamos o projeto, inclusive eu aprovei, certo? Para que se criasse, no caso, um outro encaminhamento em relação ao Dani Carreiro, que criasse a Procuradoria Jurídica do município e tal. O que eu vejo? Ao mesmo tempo que nós queremos que demos o aumento para uma classe trabalhadora, ao mesmo tempo nós não conseguimos dar aumento para outra. Então essa situação, eu vejo assim, eu não vejo como legítimo, eu não consigo enxergar que essa casa ela consiga, já que aprovar, no caso, revogar a lei. Por quê? Porque isso causa um vício de origem hoje. Hoje teria que ser Câmara pelo Executivo. Lá no momento anterior, até eu poder também ter levantado a voz para tentar discutir melhor o processo, naquele momento eu não fiz. Mas eu vejo o seguinte, que cabe nós tentarmos puxar um encaminhamento, que é onde se faça uma devassa, tá? Em algumas questões do plano de cargos e salários do município, para se conseguir consertar as injustiças com aquela classe que ganha menos, que na verdade a gente sabe que ninguém ganha menos que o salário mínimo, que o piso salário é em torno de R$300, que aí se complementa com as vantagens. Só que um ganhar 700 e 800, outro ganhar 10 mil, às vezes na mesma profissão, na mesma função, não é justo. Então acho que assim, o que cabe assim, uma questão com bastante serenidade, e tem algumas falas que não conseguem não agradar ninguém. Eu sei que essa fala provavelmente ninguém vai sair se agradar com essa fala, mas eu vejo que com certeza algo nós temos que fazer. Se não for possível encaminhar uma política de que nós revogasse a questão dos procuradores, que ao mesmo tempo nós conseguíssemos puxar a nível de todos os servidores do município um encaminhamento bem mais amplo, para que nós possamos consertar a vida daquelas pessoas que tem que ser consertado, que é em torno de 1.000 pessoas que ganham muito pouco. Eu acho que isso aí nós temos que resolver. Então eu vejo que cabe a nós dar a nossa contribuição, já que não depende desta Câmara, alguns encaminhamentos para esta casa. É isto. Me dá a impressão, me diga se eu estou errado, que embora o que eu consegui entender da sutileza da sua fala é que a sua opinião em relação ao assunto é convergente com a do vereador Wilson. Eu acho que o vereador Wilson, nessa questão, nós, embora o vereador Wilson agora possa não estar muito contente nesse momento, tá na boa, né? Na verdade, o vereador Wilson sabe que eu sou parceiro dele, nós temos uma capacidade de dialogar e construir junto, e vamos construir sempre. E aí, quando as coisas não são bem encaminhadas, falta de conversar, de dialogar, certo? Mas ele sabe que algumas coisas nós afinamos. E aí eu lhe dedico o seguinte, eu sei que o sentimento do vereador Wilson é o mesmo meu. Nós aprovamos o projeto dos procuradores, é verdade, acho que a gente não tem que se esconder do que faz, aprovamos.
Ao mesmo tempo, a gente... Que criou essa distorção. Okay. Eu e o vereador Wilson, toda esta casa, e toda a casa. Sim, sim. Só que, ao mesmo tempo, na nossa consciência, a gente sabe que alguma coisa nós temos que ajudar a propor para que se conserte as injustiças que eles ganham menos. Não quer dizer que tem que tirar os procuradores, mas que se consertar, que se ganhe menos. Foi aprovado o projeto na época com certo desconforto, digamos assim? Na verdade, eu fui receoso até a última hora na aprovação do projeto, sabe? Mas como eu estava entendendo que já estava chegando também um projeto dos níveis nesta casa, certo? Aí tudo bem, não quis criar problema. Mas eu vejo o seguinte, que então já que não conseguimos consertar naquele momento, vamos tentar agora. E aí quando o vereador Wilson coloca essa lei, e o vereador é extremamente inteligente, eu sei disso. Ele sabe que é uma pessoa inteligente. Ele sabe que a lei tem vício de origem, mas talvez seja um encaminhamento para puxar a discussão e trazer à tona para que a gente consiga ajudar aquelas pessoas que ganham menos. É isso. Vereador Wilson, o senhor convocou as 7 extraordinárias, os projetos ficaram ou na comissão ou ficaram em vistas no plenário. Muito bem. Daqui para frente, o que o senhor pretende fazer com essa pauta? Daqui a pouco convocar novas extraordinárias e ir convocando até que haja uma solução? Não, eu acredito que não. Na verdade, bem como o senhor falou, nós convocamos esta extraordinária, eram 7 extraordinárias e não se passou nenhum projeto. Então, eu acho que não tem por que nós chamar outra extraordinária agora. Já deu para entender que não é com a extraordinária que realmente nós vamos aprovar os projetos, entendeu? Ficou bem claro isso. Chamamos 7 extraordinárias e não passou nenhum projeto, então ficou claro isso. Mas vamos deixar agora transcorrer, porque tem alguns projetos que tem um tempo agora, um prazo para voltar à pauta novamente, vamos respeitar os prazos. Temos agora, segunda-feira temos nova sessão, depois na próxima quinta-feira, acredito que alguns projetos aí vão ser aprovados ou não no trâmite normal da casa aqui. Em relação ao que o colega e vereador Caio falou, até gostaria de falar, porque eu e ele, nós, apesar de colegas vereadores, somos amigos. E realmente pensamos alinhado em muitas ações. Só uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro, que o vereador Caio está no partido errado. Poderia estar no partido errado. Pensa de uma forma, às vezes, até muito coerente, mas as ações, às vezes, prejudicam o vereador Caio do partido dele. Está bem, faz parte. Vereador Caio, apenas para encerrar, o senhor falou muitas vezes em construir uma posição em conjunto, em conseguir harmonizar esses interesses, em conseguir abrir um caminho para uma negociação política e conseguir votar essas coisas, destrancar essa pauta e tal. Considerando que o PT, neste momento, tem minoria, o senhor fala isso pensando que o PT, de repente, pode voltar a ter maioria? Eu tenho uma visão diferenciada sobre o processo do parlamento. O que eu digo assim? Eu acho que assim, o que eu vejo assim? As maiorias tu constrói de acordo com o momento e de acordo com os projetos. O que eu quero dizer com isso? O vereador esquerda está ali, eu tenho um maior respeito, o mundo ele sabe disso, tem todos os elogios e eles são uma pessoa fantástica. O vereador jamais Caio, a gente já disse aqui. Jamais ele vai votar contra um projeto que abrange o bairro dele, não vai fazer isso. Eu conheço a índole. Então, na verdade, eu acho que estou pegando como exemplo nesse. Tu tem que pegar, de acordo com um determinado tema, construir as maiorias para determinados projetos. Até seria bom para o legislativo, porque aí o que acontece? O legislativo e o executivo se confundem. Eu tenho que votar nesse parlamento de acordo com o que eu acredito, de acordo com o que eu penso. Não porque foi construída uma maioria em cima de projeto direcionado a B ou C. Então, eu vejo que está chegando um momento, de se construir as maiorias de acordo com os projetos do momento. E nós, em Bagé, temos que trabalhar essa pauta, porque se hoje não existe aquela base, a base aliada de 9 vereadores, e aquela base que vai a vida ou a morte, também não era assim. Vários momentos, alguns vereadores A, B ou C não concordavam com determinado assunto e votavam de acordo com o que acreditavam nos projetos, que é legítimo, isso é legítimo. Então eu te digo, eu volto a repetir, mesmo que não se consiga ter uma base aliada de 9 vereadores, que nós, 2 vereadores, que o vereador Wilson e o vereador Pastor, 2 pessoas tiveram nossa base por muito tempo e sempre
tiveram muito bem, sempre harmonizamos, conversamos bastante, né, dialogamos bastante, construímos. Se eles, né, por motivos que não vêm ao caso para mim, políticos que não estão, tá, pode-se construir maioria em determinados projetos. Tem que se trabalhar essa pauta, tem que mudar a pauta. Não é do pelotão de choque, sim a pauta da discussão. Só que dá bastante trabalho. Tem que discutir, conversar e chamar as pessoas para determinados projetos. É isso, para a defesa de determinados projetos. É isso. Ok, então, programa Pontos de Vista reuniu essa semana o vereador Wilson de Moraes, o vereador Caio Ferreira, para discutir o assunto que teve mais impacto no Legislativo. Sim, tem mais detalhe, assim, para deixar claro assim. O vereador Wilson encaminhou um projeto. O vereador Wilson, o vereador Edmar, eu nem sabia que era do vereador Wilson, pensei que era só do vereador Edmar o projeto. Até, assim, Qual é o projeto do 045. O 045? Isso, tá, 045. Revoga a Lei Municipal 4842. É o que trata sobre populações de cães e gatos, etc. Diz assim, o vereador Antenor, hoje, ele pediu vista no projeto. Se o vereador Antenor não me disse, até eu iria pedir vista, mas não é porque seja contra o projeto, é para que a gente possa entender e possa, de repente, até trabalhar uma emenda, alguma coisa, mas que ele tramite, que ele passe, entendeu? Que fique bom para todo mundo. Quando se tem alguns assuntos que se polemizam, eu sou uma das primeiras pessoas a tentar dar uma segurada para que possa discutir melhor. Assim nós conseguimos avançar. É isso. Ok, então, o programa Pontos de Vista fica por aqui, agradecendo a sua atenção. TV Câmara de Bagé apresentou Pontos de Vista.